Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Pesquisar. E no programa de hoje teremos no bloco Passeio por Lisboa, a cidade universitária da Universidade de Lisboa e o nosso convidado Sidicley Bezerra de Souza com o tema Cyberbullying nos blocos Entrevista e Dica Pesquisar. Vem que tem! E estamos aqui, direto da cidade universitária da Universidade de Lisboa, que é um local que eu considero que tem tudo a ver com o nosso programa. Afinal, daqui saem pesquisas e pesquisas e pesquisas, seja de nível de mestrado, doutorado ou artigos mesmos publicados, né? Eu trouxe alguns números para vocês em relação à Universidade de Lisboa, para que vocês tenham uma noção de como que funciona aqui. A faculdade, então, a Universidade de Lisboa tem 18 faculdades e institutos, tem 441 cursos e aproximadamente 48 mil alunos. Especificamente, tem 81 unidades e institutos de investigação. E até 2013, que foi o que eu consegui mais atualizado em termos de artigos publicados, possui 4.642 artigos. E vamos aos rankings, né? Os rankings mundiais. Primeiramente, no Multiranking de 2016, possui nota excelente em ensino e investigação. E no US Best Global Universities Rankings de 2016, ficou em primeiro lugar em Portugal e no ranking 240 no mundo. E dentro da Europa, está em 13º lugar em engenharia, 15º em matemática e 20º em agronomia. Agora trazendo alguns dados históricos sobre a Universidade de Lisboa. Primeira coisa que eu descobri e que confesso que eu me surpreendi. Eu tinha aprendido na escola que a universidade mais antiga era a Universidade de Coimbra. No entanto, eu fui no site aqui da Universidade de Lisboa e descobri o seguinte, que a Universidade de Lisboa que começou a ter os primeiros cursos e que isso data de 1288, mas que depois foi transferida para Coimbra em 1537. E somente no século passado, em 1911, que os estudos superiores foram restabelecidos aqui na capital, sendo criada assim a Universidade de Lisboa e em 1930 a Universidade Técnica de Lisboa. E mais atualmente, em 2013, houve a junção das duas universidades, da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa. E agora tudo é um grande complexo chamado Universidade de Lisboa, a maior e mais completa de Portugal. Agora vamos falar das unidades físicas da Universidade de Lisboa. Aqui temos faculdades, institutos, tanto na área de humanas, exatas e biológicas. E além dessa parte de estudo, temos o Estádio Universitário de Lisboa, com uma gama ampla de esportes, e museus, como o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, e os institutos para investigação interdisciplinar, o Instituto Confúcio e o Instituto Dom Luiz. E o nosso convidado de hoje é um brasileiro, pernambucano, mas que eu vou falar para vocês, ele passa grande parte dos dias dele aqui na Universidade de Lisboa. Estou falando do meu convidado, Sidicley Bezerra de Souza, um psicólogo, doutor e mestre em Psicologia da Educação, membro do grupo de investigação Cyberbullying, programa da aprendizagem autorregulada na Universidade de Lisboa, e possui bolsa da Fundação FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, com o projeto de investigação Cyberbullying, the Regulation of Behavior through Language. E além disso, também ele atende como psicólogo clínico aqui na cidade de Lisboa. Bom, e o tema que ele vai apresentar para a gente hoje é um tema que eu posso garantir para vocês que não ocorre só aqui na Universidade de Lisboa. Com certeza aí pertinho de você também acontece, tá? Que é o cyberbullying. E a pesquisa que o nosso convidado vai apresentar hoje aqui para a gente, que foi financiada pela CAPES, que é a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior do Brasil, intitula-se Cyberbullying, a violência virtual conectada no mundo real, dos estudantes dos contextos universitários Brasil e Portugal.
Cid, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e dar as boas-vindas ao programa Pesquisar, né? Bom, vamos então aqui começar a falar sobre o seu tema, cyberbullying, que é um tema super atual, super interessante e assim, acho que do interesse de todos, né? Aliás, hoje a internet permeia aí quase tudo, né, no nosso mundo. Do que se trata a sua pesquisa e, assim, quais são os objetivos, mais especificamente, da sua pesquisa? Boa tarde, Marisa. Boa tarde ao público do programa Pesquisar. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento que a gente tem produzido ao longo desses anos. E minha pesquisa, na verdade, é sobre o cyberbullying, como a Marisa acabou de falar, com estudantes do ensino superior do Brasil e de Portugal. A pesquisa trata-se sobre um fenômeno que é bastante atual, que diz respeito ao cyberbullying, que é considerado um tipo de bullying, que acontece através das tecnologias e, sobretudo, da internet. O problema traz repercussões não só às vítimas, mas como aos agressores e aos observadores também, seja em termos educacionais, ou seja, os envolvidos apresentam, de certa forma, um baixo rendimento escolar, como problemas mais graves a nível psiquiátrico, como depressão, ideação suicida e também tentativa de suicídio, né? Os objetivos da pesquisa foi verificar, através de alguns níveis, por exemplo, do individualismo, do coletivismo, que o Brasil e Portugal apresenta, em qual país se verificava uma maior ocorrência do fenômeno entre os estudantes universitários. Depois, esse foi uma primeira parte do estudo. Depois nós tivemos um outro estudo que foi verificar em que medida ou de que forma o ambiente universitário ou o clima que os estudantes vivem no ambiente universitário pode contribuir ou não para o problema, para a ocorrência do cyberbullying. Bom, Cid, e assim, a sua ideia foi bem interessante do tema que você está abordando. Eu queria saber, assim, da onde veio essa ideia, como é que surgiu esse tema? Você já trabalhava com isso, já trabalhou? Enfim, como é que surgiu essa ideia? Bem, essa ideia surgiu a partir do mestrado que eu fiz aqui na Faculdade de Psicologia. Apesar de ter desenvolvido outros trabalhos sobre a problemática do bullying, no final do mestrado minha orientadora me convidou para fazer um trabalho sobre o cyberbullying. Portanto, acredito que aqui na universidade ela tenha sido, até onde eu sei, a primeira dissertação de mestrado sobre o tema. Em seguida eu regressei para o Brasil, sou de Recife, voltei para minha terra e fui convidado a participar do doutorado, portanto, ou seja, dar continuidade à pesquisa. Portanto, a ideia surgiu, veio do mestrado, né, em que eu fui convidado a dar continuidade no estudo no doutorado. Portanto, regressei a Lisboa e estou dando continuidade a uma pesquisa que, na verdade, a gente já vem desenvolvendo há mais de 3 anos ou 4 anos atrás. Mas assim, você conhece alguém ou você mesmo que tenha sofrido cyberbullying, ou alguém próximo? A ideia, na verdade, eu nunca fui vítima, nunca fui agressor, observador, com certeza, né? Todos nós, em grande parte, já fomos observadores de situações de cyberbullying na internet. Cid, eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho para a gente qual é a contribuição que você entende que a sua pesquisa traz para as pessoas, para a sociedade? Antes de tudo, alertar a sociedade para o problema que o cyberbullying traz na vida dos estudantes, não só a nível pessoal, não é, mas também a nível social. Isso é um aspecto bastante relevante. Pelas repercussões também que o cyberbullying traz do ponto de vista psicológico, ou seja, como eu referi há pouco tempo atrás, por exemplo, pessoas apresentam
níveis de depressão, ideação suicida, outras chegam a tentar, outras chegam na verdade a cometer o suicídio. Então, de partida, a principal contribuição é chamar a atenção para esse problema que existe não só aqui em Portugal, não só no Brasil, mas a nível nacional, em todos os níveis de escolaridades. De partida, a gente pensava que o cyberbullying ele só acontecia nos primeiros anos de escolarização, mas com o tempo, na verdade, a gente partiu e a gente descobriu que no ensino superior também o problema está bastante presente e é algo que precisa ser discutido. As instituições universitárias também precisam construir programas de prevenção, programas de intervenção e, sobretudo, e acima de tudo, criar um clima universitário onde seja possível um desenvolvimento psicossocial saudável dos estudantes e que contribua de certa forma também para a aprendizagem e o sucesso desse estudante. Bom, Cid, então você acabou já entrando de uma certa forma na próxima pergunta que eu ia te fazer, que é para você passar aqui para o nosso público quais são os resultados da pesquisa, que resultados você chegou, quais as conclusões, tipo, Brasil ou Portugal tem mais cyberbullying, ou se não foi nisso que vocês atentaram, enfim, o que você tem aqui para o nosso público? Bem, Marisa, infelizmente os resultados para o Brasil não foram tão favoráveis, né? Nós tivemos uma quantidade de 642 participantes no Brasil e 770 participantes universitários aqui em Portugal, e a percentagem tanto de vítimas como de agressores e observadores no Brasil foi bastante superior, foi significativamente superior à que se verificou em Portugal. Isso nós justificamos pela banalização da violência em que é vivida na realidade brasileira, né? Ou seja, a gente no Brasil vive a violência de uma forma muito banal, e isso traz repercussões na forma como o cyberbullying é vivenciado. Outro resultado que nós tivemos, que também foi interessante, é que os estudantes brasileiros, quando são vítimas de cyberbullying e apresentam um elevado nível de acolhimento e integração universitária e um sentimento de bem-estar, eles tendem a reproduzir o comportamento de cyberbullying, ou seja, eles passam de vítima a agressores numa maior facilidade, enquanto aqui em Portugal o ciclo de vítima e agressor, mesmo com elevados níveis de acolhimento, integração e sentimentos de bem-estar, o ciclo quebra. Isso a gente acredita que esses resultados sejam por conta da violência, como eu falei, pelo índice também de individualismo e coletivismo, ou seja, embora do ponto de vista do senso comum a gente pense que os brasileiros são mais coletivistas que os portugueses, na verdade o que a gente verifica a partir de alguns estudos é que os brasileiros são mais individualistas que os portugueses, e isso tem repercussões na forma como os estudantes vivenciam o dia a dia no ambiente acadêmico, no ambiente escolar. Muito bem, muito interessante os resultados. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, para você fazer essa pesquisa, você teve algum entrave? Foi fácil conseguir os resultados? Não, mas conseguir os dados para essa pesquisa? Porque como é que foi? Você fez entrevistas, foram questionários? Como é que você pegou esses dados? Bem, Marisa, nós tivemos alguns entraves, sim, é claro que toda pesquisa a gente sempre passa por alguns entraves e a gente aos poucos precisa ir se arrumando conforme a gente vai caminhando. Na verdade, o maior entrave foi encontrado na parte quantitativa, porque a gente precisava aplicar questionários em sala de aula, e os professores nem sempre estavam sensibilizados para a problemática, porque acreditam, penso eu, que o problema não ocorra dentro do contexto universitário, né? Então, em diversas situações, sobretudo no Brasil, em que eu fui
aplicar o questionário, antes de entrar em sala de aula, eu fui falar com os professores. Os professores fecharam a porta na minha cara. Então, assim, foram dificuldades que, de fato, ao invés de ser um entrave, na verdade, me colocaram numa situação de desafio, né, para recolher esses dados e mostrar que, de fato, é um problema que existe e que os professores também precisam estar conscientes disso, porque, inclusive, os próprios professores podem ser uma fonte de apoio para aqueles que vivenciam cyberbullying. O que você daria de dica para quem gostaria de ser um pesquisador? Ser um pesquisador, na verdade, não é uma tarefa fácil, Marisa. Você bem sabe disso. É uma tarefa bastante árdua, mas é importante que, sobretudo, a gente goste daquilo que a gente faça, não é? E que o tema que a gente vai se debruçar ou que a gente vai estudar, a gente tenha uma certa proximidade, eu tenha isso eu já falei, não é? Tem uma certa proximidade, eu tenho um certo gosto por aquilo que você vai estudar. Isso é um aspecto extremamente importante. Em alguns casos, o que é que acontece? Às vezes a gente vai estudar um tema em que a gente mal conhece, não é? E o fato de não conhecer faz com que a gente crie motivação para estudar mais sobre aquele tema. Isso é que faz, de fato, não é, um pesquisador. E uma outra dica que eu dou é que as pesquisas estejam muito direcionadas para a relevância social, ou seja, que surjam de um problema, que surjam de uma demanda que vem da realidade. Acho que a ideia sua aqui é de poder, de fato, contribuir, né? As pesquisas, a ideia é sempre, quando a gente pesquisa alguma coisa, é chegar a algum resultado, alguma resposta de alguma pergunta para que possa contribuir, senão fica parecendo que não tem muito sentido. Bom, né? Cid, então agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você dissesse para a gente, em 3 palavras, o que é pesquisar. Pesquisar é desafio, amar o que faz e contribuir para o bem da sociedade. Essas são as 3 palavras que resumem para mim o que é, de fato, pesquisar. Bom, Cid, então eu gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua presença aqui. E assim, você, na verdade, o que você falou para o público foi uma amostra da sua pesquisa. Claro que ela é muito mais extensa do que isso tudo. Então eu gostaria de que você deixasse um contato, alguma coisa, para quem se interessar, puder saber mais a respeito. Bem, Marisa, eu agradeço a participação no programa Pesquisar. Acho que essa iniciativa é bastante importante. E o meu contato, eu posso ser contactado através do e-mail souza@campus.ul.pt. Quem tiver interessado em saber mais algum desses resultados, saber um pouco mais a respeito da pesquisa, né, de como ela foi desenvolvida, pode entrar diretamente em contato comigo por e-mail, que com todo gosto, com todo prazer, eu irei respondê-los, com certeza. Mais uma vez, obrigado pelo convite e desejo boa sorte.